Quantas pessoas que falaram mal de mim e eu vi que a vida estava uma merda, eu usei simbologia para amenizar o sofrimento da pessoa. Isamael, ele veio e falou assim: quem dera se os homens que detêm esse conhecimento que foi perdido e usurpado através daquele homem que eu confiei, que no caso é Salomão, tivesse a decência de usá-lo para o bem. Um exemplo, lembram que eu falei para vocês que quando eu fiz a simbologia numa pedra, ela se tornou pó de pedra e depois eu fiz a simbologia, ela recobrou a sua origem de rocha? Salomão utilizou esse símbolo, como eu, esse símbolo aqui, esse aqui é anexado a mais um, que eu não vou mostrar. E quando você une os quatro símbolos, esse aqui, esse aqui, mas tem uma ordem, tá? É lógico que eu não vou apresentar a ordem, eu não sei se é esse com esse, se é esse com esse, se é esse com esse, se é esse primeiro desse, não vou falar. E muito menos mostrar o outro final. Mas se você anexar, quando você começa a fazer a junção certa, o seu corpo começa a tremer tanto, é como se você estivesse pelado dentro de um freezer. E quando você funde, cria-se uma espécie de bolha na sua mão, semelhante a uma bolha de sabão, dessas que a gente, quando criança, fazia soprando sabão em pó com água. E ali você começa a ver surgir outros símbolos. Esse símbolo ele fica invertido, essa parte só para cima, essas bolinhas vêm para baixo. Esse quadrado aqui vira um retângulo. Essas partes redondas ficam na transversal. Esse aqui fica reto sobre 3 camadas de Dimde. É um mistério absoluto, gente. E você aplica em qualquer parte. Você pode chegar na fundação de um prédio e aplicar que o prédio vai cair na hora. Só que também você vai morrer, porque você vai estar lá na garagem ou na fundação do prédio aplicando, você vai ser o primeiro a morrer esmagado. Tudo fica sólido, como tudo fica no estado líquido. Se você aplicar aqui, ó, este símbolo, tá vendo aqui a setinha? Com este símbolo aqui, ó, esse e esse aqui, e novamente esse aqui, com mais dois que eu não vou falar e nem muito menos a ordem, jamais vou fazer isso, traindo a confiança de Isamael e dos criadores, e dos primogênitos, dos primogênitos, dos primogênitos, eu jamais vou fazer essa besteira. Sabe o que acontece? Você pode, presta atenção, caminhar em cima do oceano e chegar a qualquer continente andando e se divertindo. Se você anexar esse símbolo aqui da seta com esse aqui e esse aqui, junto com esse aqui, ó, cadê ele? Tá aqui, ó, esse aqui, você pode trazer à vida qualquer animal, qualquer vegetal, você pode desbloquear por definitivo através dos símbolos, que é diferente através da conexão. Você tem sobre os seus pés todos os elementos agindo, inclusive como se você fosse aquele personagem do desenho o Avatar, a Lenda de Aang, que é uma representação muito viva do que o ser humano deve se conectar. Então, se você unir esses símbolos da ordem correta, na ordem correta, com mais 3 que eu ainda não vou falar e nem vou falar, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Você vai ter domínio absoluto sobre a terra, sobre a água, sobre o ar. Mas não um domínio através da sua conexão, que se chama centelha, nem através de uma consciência pura a fluxo de doação voluntária de Eleape, do espírito dela ao seu espírito, mas sim de uma união
de uma conquista através da simbologia. Ou seja, você estará obrigando o espírito de Eliape a ser submisso a você por força e por violência. Tá entendendo? Tá entendendo a complexidade da simbologia? Aqueles lá que eu desenhei para vocês não chega nem a 0,5% do que qualquer um desses aqui significa. Mas não adianta você copiar, não adianta você encontrar na internet que você não vai saber usar. As pessoas que detiveram conhecimento ao longo dos milênios, porque Salomão desenhou tudo isso aqui, e qualquer símbolo aqui, ó, eu posso desenhar para vocês de olho fechado, vai sair exatamente como estão aqui, porque a simbologia é única. Lembra, a simbologia pertencente aos construtores, irmãos de Zamaniel, não são alfabetos, são chaves. Não são alfabetos, são chaves. Não são alfabetos, são chaves. Tá entendendo? Então, Salomão, como tinha recebido também 7.023 símbolos, o que ele fez? Ele projetou todos os símbolos, desenhou todos os símbolos, guardou todos os 7.023 símbolos e sabe o que ele fez? Começou a fundi-lo um ao outro com o segredo e ensinamento que Zamaniel deu a ele da mesma forma que deu a mim. E sabe o que aconteceu? Ele liberou os inimigos dimensionais, que ele nem sabia que existia. Aí quando ele liberou os inimigos dimensionais, certo? Quando ele liberou os inimigos dimensionais, sabe o que ele fez? Ele viu a força descomunal desses híbridos rejeitados, criados por civilizações avançadíssimas, que os recusou e colocou para trabalhar em favor dele. Então, se você lê o misticismo de Salomão, que fala que ele teve um anel dado pelo Senhor, e esse anel tinha poder sobre 72 demônios, e esses 72 demônios trabalharam para Salomão e construíram o templo para Salomão. Tá vendo como a história foi deturpada, gente? Se você tem uma condição, vai lá no Mercado Livre, ou na Livraria Leitura, ou na Livraria Cultural, né, que fala, ou na Saraiva, onde você quiser, compre os livros de Salomão para vocês verem as simbologias. E as simbologias de Salomão não conseguiram ser decifradas, a não ser por esses seres que estiveram lá naquela era e que repassaram o conhecimento porque estão infiltrados na humanidade, eu já falei disso. Correto? Então, se você pegar e ver, você vai ver que isso que eu estou falando para vocês aqui não é invenção, é a verdadeira história que o próprio Zamaniel me contou e eu estou contando para vocês aqui. Porque chegou a hora de vocês terem conhecimento. Certo? Esses símbolos aqui que estão na tela de vocês aí, pode parecer a simbologia inicial para organizações secretas. Correto, Henrique? Correto, são mesmo. As simbologias que não são alfabetos, mas chaves, caracteriza cada civilização hostil que corrompeu o símbolo. E o corromper que eu falo não é mudar o desenho, porque se esse desenho aqui não for exato, as chaves não funcionam. Um exemplo, se você tirar essa parte aqui, ó, que a série está passando aqui, ó, se você tirar aqui essa haste com esse círculo, você pode anexar os outros símbolos que eu jamais vou dizer aqui, que não vai funcionar nada. Então, cada organização secreta no mundo carrega um símbolo, principalmente a maçonaria, os Rosas Cruz, a Ordem dos Templários. Você pode ver que é cheio de símbolos, cheios de mensagem subliminar.
Se você olhar na internet, você não vai ver que cada produto que nós usamos no dia a dia é relacionado por uma empresa e que essa empresa esconde atrás do seu logo um símbolo. Hitler, ele conseguiu alterar a mente da humanidade, sabe por quê? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Hitler usou esse símbolo, esse símbolo, esse símbolo, esse símbolo aqui, esse símbolo aqui, esse aqui e mais um que eu não vou falar. Sabe o que aconteceu? Ele conseguiu convencer toda uma nação. E muitas nações. Por quê? Foi apresentado a ele civilizações intraterrenas. Foi apresentado para ele, para Hitler, os Churupacs, os répteis e outros tantos. E Hitler ficou encantado. E Hitler recebeu a instrução de que deveria existir uma raça pura geneticamente. E a loucura subiu no coração de Hitler. Eu vejo alguns idiotas aí falar que Hitler era a reencarnação de Enlil. E por Enlil não querer a mistura de uma raça, é que perseguiu os judeus. Tudo mentira, gente. Não existe reencarnação alienígena, já falei disso. Então Hitler precisava de uma ferramenta. Então o que esses seres hostis, que estão até hoje aqui, tirando os Churupacs que foram destruídos e outros tantos que já foram para o saco, para o beleléu, para a boca preta, Hitler recebeu o conhecimento que foi deixado por Zamaniel para Salomão, e Salomão corrompeu, passando para os magos, passando para os sacerdotes, passando para uma linhagem que ele queria construir como uma organização, porque o próprio Salomão queria dominar o mundo. Só que os mensageiros, Alfa Centauros e os ceifadores, que eu já falei deles para vocês também, inclusive escrevi sobre eles lá no grupo, vieram e ceifaram Salomão. Porque Salomão recebeu várias mensagens do Criador deste céu, dessa densidade, dessa dimensão, deste universo, só que ele não ouviu. E nenhuma dessas simbologias juntas servem para dominar outras civilizações. Foi aí que Salomão se estrepou, porque ele achava que podia também dominar o universo. E quando ele tentou ministrar a fusão das simbologias contra o próprio Zamaniel e contra os próprios mensageiros, os próprios construtores, os próprios arquitetos, os próprios engenheiros, os próprios guardiões, os próprios celestiais, os próprios ceifadores, que vêm da parte do Criador do milésimo céu, junto ali com a sua amada Criadora, sua amada e belíssima esposa, mãe, ele viu toda a simbologia ir contra ele, e ele foi morto instantaneamente. É como você usar um calibre muito forte, é como você usar um cartucho de uma escopeta calibre 12 numa arma caseira e ela estourar na sua cara. E você perdeu a sua face, a sua boca para lá, a sua boca ir para lá, epa, a sua boca ir parar lá na nuca. Ou sua cabeça estilhaçar. Quando ele tentou ministrar isso contra os mensageiros, os ceifadores, os construtores que vieram fisicamente até o templo e disse que ele deveria parar com tudo aquilo, e ele unificou todos esses símbolos e outros que eu jamais vou mostrar, e não estará em acesso à internet, justamente porque a cabala mencionada por Corey Goode
que em outras palavras são os Illuminatis, e as organizações dominadoras desse mundo jamais permitirão que fiquem na internet, isso aqui é só um paliativo, básico. Isso é básico do básico. Aqui você está vendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 vezes 9, 45. Correto? 45. Então aqui vocês estão vendo 45 símbolos tão somente, né? Porque você vai pegar 5 vezes 9, você vai ver que vai dar somente 45 símbolos aqui. Só que são 7.023 símbolos. E Salomão utilizou a fusão desses 7.023 símbolos contra os mensageiros, os construtores, os arquitetos, os engenheiros, os guardiões, os ceifadores, e atentou contra o Criador deste plano. Na hora, ele morreu instantaneamente. E aquilo trouxe uma tristeza muito grande para Zamaniel. Muito grande mesmo. Então todas essas 7.023 simbologias estão na minha cabeça. Um exemplo aqui, olha. Este símbolo aqui. Nesse espaço entre essas estrelas aqui, ó, que é conhecido aí como início de pentagrama ou estrela de Davi, que está anexada na bandeira de Israel, nesse espaço entre essas estrelas, nesse espaço aqui da seta aqui, ó, se você anexar alguns desses símbolos aqui que eu jamais vou dizer para vocês, você anexar no espaço desta roda, desse círculo, você vai experienciar e testemunhar tamanho poder que você vai achar que é o homem de aço. E se você anexar esses símbolos aqui, esse e esse, que são símbolos básicos, as simbologias que não estão na internet por ordem justamente dos rastreadores que ficam ali pesquisando, e qualquer meio de comunicação que os colocar será derrubado e a pessoa será passiva de morte, pode ter certeza disso. Por isso que ninguém arrisca, por isso que quem tem a simbologia não vai arriscar, certo? Eu só não coloco para vocês por respeito a Zamaniel e à humanidade, porque tem tanta gente ruim e imunda nesse mundo, que se você pisar no pé dela no pé dela na rua, ela vai correr em casa fazer a simbologia para te matar. Mas esses dominadores do mundo usam tanto esses 45 símbolos aqui predispostos aqui para vocês, que do qual eu apliquei para vocês um conhecimento básico, que jamais eu vou falar como utilizar, jamais, né? Anexado ao símbolo base, e entre essas bases, existem outras bases maiores de símbolos, que totaliza 7.023, eles conseguem dominar a humanidade. Eles conseguem cegar a consciência da humanidade. Eles conseguem fazer com que a sua consciência seja imunda e infértil. Prestem atenção. Este símbolo, este símbolo, este símbolo, este símbolo, cadê o outro? Esse aqui, ó. Esse símbolo e esse aqui, e mais meia dúzia, anexado com esse, eu posso criar uma nova religião e fazer com que todos reverenciem uma pedra. Porque quando eu aplicar o símbolo na pedra, a pedra vai ter tanta energia que você, que está doente, ao tocá-la vai ser curada instantaneamente. E quem vai te convencer ao contrário, dizendo que aquela pedra não foi dada por Deus? Entenderam agora como é o domínio das massas? Por que que existe as religiões e são diversas?
e por que que a simbologia está corrompida e é oculta, e, em outras palavras, é motivo de medo? Aí, para distanciar a humanidade da simbologia, o que eles disseram? Que isso é do demônio, que isso é de Lúcifer, que isso é bruxaria, feitiçaria, macumbaria, obra contrária, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá 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 e blá blá blá. Só que não é. Eu estou mostrando para vocês aqui que não é. E se eu falar para vocês aqui a maravilha e as maravilhas das simbologias, vocês não vão querer nem parar de ouvir esse vídeo, vocês vão ficar voltando várias vezes no mesmo assunto que eu trato esses símbolos. Opera tanta maravilha, opera tanto milagre, certo? Tanto milagre. Quantas e quantas vezes, pessoal, eu quis utilizar a simbologia e no ato da execução da simbologia para um bem maior, a Gnachete vinha e falava: respeite o ciclo do planeta Eleap. O planeta Eleap está punindo a própria raça humana. Quantas vezes, meus queridos, eu quis ir lá para o Nordeste, para o sertão, aplicar esse símbolo para que ele fosse fértil. Quantas vezes eu quis ir nos hospitais para proporcionar uma cura definitiva para aquelas pessoas. E eu não pude ir porque eu tinha que respeitar o ciclo de punição da pessoa. E outras que seriam curadas, outras que não seriam curadas porque já iria de encontro com a sua civilização respectiva, porque já tinha sido punidas demais. Aí eu pensei, se eu não posso usar a simbologia absoluta, de poder absoluto, então eu vou usar o meu dinheiro. Eu ajudo hoje o Hospital do Câncer, o Hospital da Baleia, o Médicos Sem Fronteira, uma creche no bairro Santa Mônica. Eu participo de uma associação de usuários de entorpecente, onde eu ajudo financeiramente essa entidade, inclusive até uma igreja católica. E muitas outras pessoas, e muitas outras associações, e tudo sai no formato de débito automático. Tudo certinho, a Receita Federal ciente de tudo, as organizações muito sérias. Ajudo Criança Esperança, o Teleton, tudo. Porque meu desejo era usar esses símbolos para ver uma criança paraplégica andar. Só que toda vez que eu vou, nesse sentido, eles me dizem que não é o momento, que eu não posso fazer. Aí eu vou usar o recurso que eu posso, que é o recurso financeiro, para ajudar essas entidades. E eu tenho tudo documentado. Só que eu sei, gente, que Zamaniel e os demais estão me observando. Estão me observando porque eles querem ver até onde eu vou suportar em ver a atrocidade da humanidade e não
fazer nada a ponto de não seguir a orientação deles. Então, por isso que quando alguém me pede ajuda e eu não respondo de imediato, é porque é eles que ditam quem eu devo e quem eu não devo ajudar, tanto financeiramente como moralmente. Eu vim parar aqui nessa república, no bairro Lagoinha, justamente para ajudar essas pessoas que foram colocadas na minha vida antes mesmo que eles sequer imaginassem que eu poderia existir. Então aqui está sendo encerrada a minha missão, que desempenhei com muito louvor. Mas quando eu olho para todas as coisas, para a política do país, para a cachorrada que existe, com a desonestidade e com a esculhambação do desfavorecido financeiramente, que sofre num posto de saúde, que sofre no Sistema Único de Saúde, a única maneira que eu tenho de ajudar é, primeiro, ouvir os criadores, as famílias construtoras, as famílias engenheiras, mensageiras, guardiãs, e aguardar o momento certo para que eu possa agir, não só eu, como muitas pessoas aí que estão espalhadas no mundo e que receberam o mesmo privilégio de conhecer Zamaniel face a face. Onde esse símbolo que está aparecendo aí na sua tela aqui, ó, para muitos é satânico, bruxo, para aqueles que detêm o conhecimento porque foi dado de graça e muitas das vezes não pode fazer muita coisa porque estamos sendo observados, mas todos esses que detêm a simbologia têm um recurso extra para ajudar de uma forma diferente, sem a utilização da simbologia, porque eu digo para vocês, gente, se Zamaniel permitir a mim e a todas as pessoas que detêm esse conhecimento, que estão espalhados aí na face da Terra, na face de Eleap, você pode ter certeza que o mundo ele transforma de bem para melhor. E aqui eu falei aqui somente o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo da verdadeira verdade sobre Zamaniel, sobre a simbologia que é chave, não alfabeto. Esse símbolo, por exemplo, quem o desenhou pode até achar, ah não, isso é uma fonte de inspiração, eu criei, não. A herança psíquica da pessoa trouxe o registro e o que ele acha que é sua criação, na verdade, é uma revelação, é uma inspiração, conforme eu já falei para vocês diversas vezes. Este símbolo aqui, fundido e anexado àqueles símbolos que eu passei para vocês, só mostrando um exemplo, aqueles 45 lá, que mencionei aqui agora para vocês. Gente, cria-se chaves para abrir muitas coisas e cada chave ela abre uma fechadura. A chave simbológica de um símbolo não serve para uma coisa, assim como aquela chave não serve para aquela outra coisa. Entenderam? Certo? Então você tem aí a mescla de vários acréscimos simbológicos, como esse que está aparecendo na sua tela. Símbolos que têm significados extraordinários, que eu vou deixar que você pesquise e você procure por cada simbologia. Mas você pode perceber que aqui já fala de algumas nações, né? De algumas nações, de algumas organizações, e você vai entender que símbolos não são alfabetos, são chaves. E você pode observar que as nações que detêm muitas simbologias são as mais prósperas, porque sabem utilizar essa chave. Por isso, acontece muita desigualdade no mundo, porque
principais chaves foram guardadas, foram usurpadas, foram contaminadas, como todo mundo aí já está careca de saber. Certo? Este símbolo, por exemplo, anexado a mais 3, que eu não vou falar, ele dá a você a habilidade de atravessar qualquer parede, seja ela a espessura que for. Para você que está me ouvindo, você pode rolar no chão aí, rir, achar que eu sou louco, achar que eu sou mentiroso, achar que tudo isso é criação da minha mente, problema seu. Só que quando tudo for revelado, não por mim, mas se for por mim, muito obrigado, mas quando for revelado à humanidade e cada um ser disciplinado ao uso para benefício próprio e ser selado às simbologias de uso maligno e a mente da consciência humana se tornar pura e plena em novos mundos, não aqui em Eleap, alguém, como eu disse lá no começo do vídeo, em algum lugar vai se lembrar de mim e das minhas palavras. Isso é certeza. Zamaniel, gente, é lindo demais. Ele sofreu demais, 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 demais. Ele sofreu muito, 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 muito em ver como Salomão se corrompeu, em ver como a simbologia que ele confiou à espécie humana para o bem da humanidade, para que o planeta Eleap fosse selado, para que nenhuma outra civilização de densidade e dimensão enfraquecida pudesse ultrapassar as barreiras criadas pela simbologia. Salomão preferiu se fundar na sua vaidade, se fundar no seu egoísmo, cegando a sua consciência, prostituindo ela com conceitos errôneos, o que chateou todos os observadores que estão entre as estrelas. Eu vou passar agora para vocês a imagem que eu tirei da internet de inimigos dimensionais e, gente, eu vou falar para vocês, são imagens, eu não sei se são de filmes, se são de jogos eletrônicos. Eu não procurei usar a terceira percepção, que em outras palavras é a terceira visão, para saber se são imagens de jogos ou de filmes, não me interessa. Só sei que quando eu as encontrei